E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos começar a disciplina de blendas e aditivação de polímeros, né? O objetivo da aula de hoje é eu apresentar alguns conceitos, né? Alguns deles, inclusive, já foram vistos em outras disciplinas anteriores, né? Sobre envolvendo blendas poliméricas. Eu vou apresentar alguns conceitos novos, né? E falar um pouquinho sobre o mercado, algumas inovações que existem nesta área do conhecimento, né? Nessa área tecnológica, para vocês poderem começar a se envolver com o tema de blendas poliméricas. Não se esqueçam de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente conversar a respeito dos temas que estão sendo abordados na aula de hoje, tá bom? Aí, então, como eu falei, né, iniciando sobre conceitos, eu vou me basear, na maioria das vezes, né, caso não seja, vocês vão notar que vai mudar a referência aqui, um livro, né, do Utrecht, né, de 2014. É um handbook que ele publicou, né, sobre blendas poliméricas. O Utrecht, ele é um dos maiores nomes no mundo nessa área de tecnológica, né, de blendas poliméricas, e essa edição aqui de 2014 é a mais recente, né? Então eu resolvi pegar os conceitos a partir desta edição, né, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, e refletir sobre esses conceitos que o TRAC traz para a gente. E, inclusive, ele coloca algumas ponderações em alguns conceitos que ele vem refletindo sobre eles, né? Então vamos lá. O que seria, então, de acordo com o TRAC, uma blenda polimérica, né? Aí o termo aqui é blenda, né? Como eu já tinha até comentado com vocês anteriormente, vem do verbo inglês, né? To blend, e a tradução para português seria mistura polimérica, né? Inclusive, em alguns lugares se empregado o termo misturas poliméricas e não blendas poliméricas, né? Mas em outros, né, como em alguns livros aqui de autores brasileiros, o termo blenda polimérica também é empregado, né? Da mesma forma como mistura polimérica. E aí a definição do TRAC, né, é que uma blenda polimérica ela é uma mistura de pelo menos duas macromoléculas, né? Então pode ser polímeros ou copolímeros, em que a menor fração seja de pelo menos 2% em peso, né? Então assim, eu vou precisar ter essa mistura é, física, né, entre esses materiais poliméricos, lembrando até de outras aulas anteriores, em outras disciplinas, né, onde eu comento sobre blendas poliméricas com vocês. Então, ela vai ser composta por essa mistura entre macromoléculas. Essa mistura é uma mistura física, né? O que eu quero dizer com uma mistura física, né? Para relembrar vocês, eu estou me referindo ao fato de que em blendas poliméricas, né, não vai envolver interações primárias entre essas duas macromoléculas, né? Então, eu estou querendo lembrando, então, mais uma vez, o que seriam essas interações primárias, né? Seriam ligações covalentes ou ligações iônicas, né? Por exemplo, não vai existir nenhum tipo de ligação covalente entre as duas macromoléculas, né? Esse aqui é o conceito de uma blenda, né? As interações ali vão ser interações secundárias, né? Constituída, por exemplo, por interações do tipo de polo de polo ou ligações de hidrogênio, por exemplo, tá bom? E o TRAC, ele comenta aqui que a macromolécula que se apresentar em menor quantidade na mistura, né? Ela deve ter pelo menos 2% em peso. Isso por que ele ressalta esse aspecto aqui dos 2% em peso, né? Porque existem alguns casos onde a gente adiciona um material polimérico numa dada formulação, né, numa dada mistura, em frações menores até que 2%, e ali ele tem um comportamento de um aditivo, né, que está sendo adicionado na formulação. Aí, para diferenciar, né, esses produtos, onde a gente incorpora concentrações bem baixas de uma macromolécula na mistura, por exemplo, para poder ela atuar como aditivo, ele deixa claro essa diferença aqui, que ele no livro dele, né, no Polymers Blend Handbook, ele trata
exclusivamente, né, dos casos onde a menor fração esteja acima de 2%. E isso vai ter um impacto grande, né, na morfologia formada, né? Aí até aqui na imagem que eu trouxe aqui é mostrando as diferentes morfologias que a gente pode obter para uma dada blenda, né? Dependendo da fração volumétrica, por exemplo, de um constituinte em relação ao outro, né? Então a gente vê aqui a formação de diferentes morfologias e, claro, essas morfologias formadas aqui, que a gente vai aprender no decorrer da disciplina, né? Mais sobre elas, elas vão com certeza impactar nas mais diversas propriedades desses materiais que são desenvolvidos, né? E aí, o TRAC, ele apresenta o conceito, né, de uma blenda polimérica homogênea, né? Aí, o que seria essa blenda polimérica homogênea? Ela mantém todos os conceitos que a gente viu no slide anterior de uma blenda polimérica, né? Então, ela vai ser uma mistura de duas ou mais macromoléculas, onde a menor fração se encontra acima de 2%, né? Lembrando conceitos anteriores que eu comentei com vocês, então, é uma mistura física, né? Não envolve interações covalentes entre as duas macromoléculas. E no caso de uma blenda polimérica homogênea, né? Ela vai ser composta por macromoléculas, né, homólogas, que é o termo que o TRAC usa. E o que significa uma mistura de dois ou mais polímeros, né, homólogos? Ele se refere, por exemplo, a uma mistura de diferentes grades de um mesmo polímero. Então vamos imaginar que eu tenho aí pensar aqui um exemplo prático, né? A gente tem uma resina de polietileno, um pellet de polietileno virgem, né, que nunca foi processado, e a gente vai incorporar nele uma fração de polietileno reciclado, né? Então ele vai ter aí com certeza uma distribuição de massas molares diferentes, né, propriedades bem diferentes, até porque ele vai ter sofrido um certo grau de degradação, né? E aí a gente teria então ali uma blenda de polietileno virgem com polietileno reciclado. E aí isso, de acordo com a definição do UTRAC, é uma blenda polimérica homogênea, né? Porque corresponde a essa série de polímeros homólogos. Um outro exemplo, né, bem interessante que a gente pode incluir aqui nessa definição de blendas poliméricas homogêneas, né, é quando a gente adiciona, né, na formulação polímeros que apresentam uma estrutura química muito semelhante, né, como por exemplo politereftalato de etileno, né, o PET. Então aqui repara que tem o ácido tereftálico aqui, né, o grupo resultante do ácido tereftálico aqui no meio, no mero. E a gente tem aqui, ó, 2 carbonos, né, nessa região alifática aqui do mero. Aí já o PBT, ele tem 4 carbonos, né? E o PTT tem 3 carbonos. Normalmente, por exemplo, em processos de fiação para produção de fibras de PET, né, o pessoal incorpora uma determinada fração de PBT ou de PTT para controlar as propriedades do produto final obtido, né? E como eles têm uma estrutura química muito semelhante, né, a blenda formada vai ter uma miscibilidade favorecida, né? E aí, aqui também seria um exemplo, né, além desse caso dos diferentes grades, de uma blenda polimérica homóloga, né, homogênea, tá bom? E aí, eu comentei até aqui da miscibilidade, né, entre os poliésteres aqui durante o processo de fiação. Então tá aqui uma matriz de fiação e as diferentes fibras que estão sendo produzidas aqui por cada matriz de fiação aqui dentro da fieira, né? A gente tem o conceito então de uma blenda miscível, né? Então, recapitulando aí, o que seria uma blenda miscível, né? Ela vai ser uma blenda polimérica homogênea, né? E essa homogeneidade tem que ocorrer na blenda miscível a nível molecular, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que pensar do ponto de vista termodinâmico, né? Então, quais são as condições necessárias para que a gente tenha essa miscibilidade a nível molecular entre as macromoléculas que compõem aquela blenda, né? Ela tem que atender 2 requisitos termodinâmicos, né? Um deles até eu acredito que vocês já devem conhecer de outras disciplinas, que é o quê? A energia livre de mistura
tem que ser menor que zero, né? Então, ΔGM menor ou igual a zero. E aí, um outro parâmetro termodinâmico bem importante que a gente vai ver no decorrer da disciplina, para poder conversar sobre miscibilidade de blendas, é que a segunda derivada da energia livre de mistura em relação à fração dos constituintes, né, a fração mássica dos constituintes na blenda, fração volumétrica dos constituintes na blenda, né, ela tem que ser maior que zero. Né? Então, tá aqui o conceito. Né? E operacionalmente, então, ela vai ser uma blenda em que o tamanho de um domínio corresponde à dimensão de um segmento macromolecular. Então, o que a gente está querendo dizer? Né? A nível de alguns conjuntos de meros, né? Um grupo de meros ali, eu vou ainda assim perceber a presença das diferentes macromoléculas, né? Elas vão estar unidas ali, mesmo a nível de segmentos macromoleculares. E aí, então eu teria um conceito de uma blenda polimérica miscível, né? Recapitulando então mais uma vez, a definição de uma blenda polimérica miscível é um conceito termodinâmico. E a gente precisa atender dois parâmetros termodinâmicos. A energia livre de mistura tem que ser menor ou igual a zero, né? Aí a gente, no decorrer da disciplina, é claro, vamos discutir mais o que isso quer dizer, né? Qual que é o significado termodinâmico disso e qual a implicação disso, né? Tanto na entalpia quanto na entropia. E, segunda condição, a gente precisa ter a segunda derivada da energia livre de mistura em relação à fração volumétrica dos constituintes deve ser maior que zero, né? Então essa inclinação aqui tem que ser positiva, né? Dessa derivada aqui. E aí, atendendo esses dois requisitos, a gente pode afirmar, né, que os domínios formados, as diferentes fases formadas ali, não existe separação de fases, né, na blenda, nessa blenda, e a gente vai ter uma mistura homogênea, né, mesmo a nível de segmentos macromoleculares, tá bom? Conceito aqui, mais uma vez, né, ele vem do livro do Utrach, né, publicado em 2014. E aí, do mesmo jeito que a gente tem o conceito de uma blenda polimérica miscível, né, o Utrach traz o conceito de uma blenda polimérica immiscível. Né? Então, o que define uma blenda polimérica immiscível? Também o parâmetro termodinâmico, né, igual a gente viu no slide anterior. Para que uma blenda polimérica seja immiscível, né, ela precisa atender somente uma condição termodinâmica. Né, pra gente, se ela atender essa característica, ela vai ser immiscível. Que é o quê? A energia livre de mistura tem que ser maior que zero. Né? A gente tem que ter uma energia livre de mistura maior que zero. E aí, com isso, então, a gente vai observar o que nessas blendas? Né? Processos de separação de fases. Né? Então, a gente vai conseguir identificar separação de fases em diferentes níveis, né, em diferentes escalas, em escalas moleculares, né, então a gente vai ver, claro, mas em escalas maiores também, né, talvez até na escala microscópica. Um exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês verem esse processo de separação de fases é a blenda da poliamida meia com ABS, né, 50% em peso de cada um dos polímeros na blenda, né. E aí aqui a imagem de microscopia mostra, né, fica claro essa separação de fases. Por quê? Essas regiões aqui, né, vazias que a gente está observando na imagem, elas representam, né, um dos constituintes, representam a poliamida. Né? Então, a poliamida na blenda ela foi lixiviada, né, para que a gente pudesse ver onde ela estava presente na blenda. Então a gente vê que ela nitidamente fenômenos de separação de fases aqui, né, indicando a presença da poliamida aqui dispersa nessa matriz de ABS. Né? Uma blenda polimérica, então, né, um exemplo de uma blenda polimérica immiscível, onde a energia livre de mistura foi maior que zero. Tá bom? E aí, tem um conceito, né,
que o Track ele até discute ele bastante no livro, que é o conceito de uma blenda polimérica compatível, né? Esse conceito da blenda polimérica compatível, o Track ele é bem relutante com o termo, né? Tanto é que ele deixa claro que ele não aconselha o uso dessa terminologia, blenda polimérica compatível, ele indica que esse termo deve ser evitado, né? E por quê? Porque ele acredita que essa definição ela não é específica, né? E indica a mensagem, às vezes, que ela traz, é que ela tenta indicar uma blenda polimérica comercial, né? Visivelmente homogênea, então a gente está se referindo à escala macroscópica, na melhor das hipóteses microscópica, com melhoria de propriedades em relação ao desempenho individual de cada um de seus constituintes, né? Isso que seria uma blenda polimérica compatível. E por que o Track opta por não usar essa expressão, né? Porque para que essa blenda polimérica seja compatível, né? Seria uma blenda polimérica, então, immiscível, né? Onde ocorreu o fenômeno de separação de fases, como a gente viu aqui no slide anterior. Porém, nesse caso aqui é adicionado um agente compatibilizante no sistema, né, que vai, no caso do conceito da blenda polimérica compatível, aí até então, né, a definição era essa, a gente teria aqui um agente compatibilizante que iria reduzir, né, essa interface aqui, né, melhorar essa adesão entre uma fase polimérica, por exemplo, a fase rica em nylon, com a fase rica em ABS. E aí, com isso, seria uma blenda polimérica compatível, estaria se referindo à presença de um agente compatibilizante na mistura. Aí o Track ele prefere não usar esse termo, né? E aí ele vai apresentar outras terminologias, né, que eu vou colocar aqui no slide, que ele indica como sendo mais aconselhável o uso delas em detrimento desse conceito de compatível, porque ele perde um pouco a visão termodinâmica, né? Porque repara aqui, né? Ó, o Track comenta aqui, ele começou a criar alguns conceitos aí, mesmo que industriais às vezes, que dá uma impressão só morfológica, né? Ó, a blenda comercial que visivelmente é homogênea, mas por que eu acho que eu imagino que o Track esteja querendo sair desse conceito, né? Não usar esse conceito de blenda polimérica compatível do jeito que ele foi evoluindo tanto na universidade quanto na indústria. Porque a gente vem apresentando, né, até agora um conceito, né, de miscibilidade termodinâmica. E aí quando chega aqui, a gente apresenta um conceito morfológico, né? A gente está falando assim, a blenda polimérica compatível, ela tem mais a ver com morfologia do que com termodinâmica. Aí eu imagino por isso que o Track não recomenda o uso desse termo, né, para manter, né, aquele conceito termodinâmico da energia livre de mistura bem claro, né, e de forma a trazer uma definição mais precisa. Aí eu dei um exemplo aqui, né, de blendas que a gente também tem aí immiscíveis, seria o caso aqui do poliisobutileno com polidimetilsiloxano, né? Onde a gente de novo vê fenômenos aí de separação de fases dependendo da fração volumétrica do polisiloxano na blenda, né? Aí um outro exemplo aqui de uma blenda immiscível, né? Mas que o Track não recomenda o termo blenda polimérica compatível, mesmo com a adição de um agente compatibilizante ao sistema, né? E como eu expliquei, eu acredito que seja porque aqui aí a gente já começa a ter um conceito mais associado a aspectos morfológicos do que termodinâmicos, né? O que destoa um pouquinho das outras definições que o Track trabalha no livro dele, né? E aí, para isso, o Track propõe, então, né, com isso, um outro conceito, que é o quê? A liga polimérica, né, polymer alloy. Não é um conceito usual aqui no Brasil, né? Eu não me lembro de ver muitas pessoas usando esse termo, liga polimérica,
mas o TRAC vem sugerindo o uso dele no exterior, né? Dos Estados Unidos, Europa, a gente lê textos, aí lá eu já começo a perceber alguns autores adotando de forma mais intensa essa terminologia aqui de liga polimérica, né? Aí o que seria uma liga polimérica? De acordo com o TRAC, é uma blenda polimérica immiscível, né? Então a gente teve lá a miscível, precisou atender dois parâmetros termodinâmicos, né? Para ser miscível, a energia livre de mistura tem que ser menor ou igual a zero, né? E segundo requisito termodinâmico, a derivada segunda da energia livre de mistura em função da fração volumétrica dos seus constituintes tem que ser maior que zero. Isso miscível. A immiscível só precisa atender um requisito termodinâmico, que é o quê? A energia livre de mistura tem que ser maior que zero, né? Então, tá aqui, né? Tá embutido aqui no conceito de liga polimérica. Porém, né, o TRAC chama atenção aqui, que no caso da liga polimérica, de uma liga polimérica, né, ela vai ser composta por essa blenda polimérica immiscível, onde ela vai ter morfologia e interface, né, modificadas pela ação de agentes compatibilizantes. Então seria, ao meu entender aqui, é um termo que o TRAC está tentando adotar para substituir o termo de blendas poliméricas compatíveis, né? E aí o que ele quer dizer aqui então é que a gente vai ter que, no caso de uma liga polimérica, apresentar, né, agentes compatibilizantes que tenham, né, a função de modificar a morfologia e a interface, né, a interface entre as duas fases, né, que foram formadas na blenda polimérica ali, de forma a ter um melhor controle das propriedades daquela blenda, né? Aí até coloquei um exemplo aqui, por exemplo, tubos, né? Tem vários tubos aí, vários produtos que são produzidos a partir de blendas poliméricas immiscíveis, né? A gente vai ver até no final da aula, eu vou apresentar alguns exemplos e aí vocês vão conhecer alguns produtos, né, que são comercializados hoje em dia a partir de blendas poliméricas, tanto miscíveis quanto immiscíveis, né? E no caso das immiscíveis, também compatibilizadas ou não, né? Vai depender. E aí, então, aí a gente entra agora aqui, né? O TRAC comenta esse conceito aqui da interface modificada pela ação de compatibilizante, né? Então a gente percebe que aí agora neste conceito aqui de liga polimérica, né, do TRAC, aparece um termo aqui que é o compatibilizante, né? Então, o que é esse agente compatibilizante, né? Como que ele age na nossa blenda polimérica? Aí vai ser o que a gente vai ver nos slides anteriores. Eu quero só chamar a atenção aqui, né, nos slides posteriores aqui. Eu quero só chamar uma atenção que eu tinha esquecido de comentar com vocês. Esse termo, liga polimérica, apesar de ser adotado e o TRAC vem, né, que é um dos maiores nomes em blendas poliméricas no mundo, ele vem tentando fortalecer esse conceito dentro da comunidade científica e industrial, a IUPAC não recomenda o uso do termo ligas poliméricas, né? A IUPAC é contrária, né? Então, fica aí a discussão. E aí, então, eu tinha comentado aqui sobre o agente compatibilizante, né? Então, o agente compatibilizante ele vai ser capaz, né, de fazer esse processo de compatibilização, que é o quê, né? É um processo, né, de modificação das propriedades interfaciais em uma blenda polimérica immiscível, né? Resultando na redução da tensão interfacial e na estabilização de uma morfologia desejada, né? Levando à formação da liga polimérica, segundo, né, o conceito do TRAC aqui. Aí é uma representação que eu coloquei aqui, né? Se a gente imaginar então uma blenda polimérica immiscível, né, a gente teria separação de fases, onde, por exemplo, aqui a fase 1 seria rica na macromolécula A, né? E a fase 2 seria rica na macromolécula B, né? Então é uma blenda polimérica entre os polímeros A e B. Quando a gente então aqui, né, ela atende o quesito termodinâmico, né, energia livre de mistura é maior que zero.
E aí, né, através de um processo de compatibilização, né, repara aqui que eu não estou me referindo somente a agentes químicos, né? A gente pode ter agentes físicos também. Aí o que vai acontecer? Vai ser formado aqui, né, ó, nessa interface, né, interface entre as fases 2 e 1, né, entre as fases ricas em polímero B e ricas em polímero A, né, vai ser formada essa região aqui que tem a função, né, de acordo aqui com a definição do TRAC, de reduzir essa tensão interfacial, né, e estabilizar uma determinada morfologia, né? Pode ser, por exemplo, na forma de partículas, né, esféricas da fase 2 dispersas na fase 1. Pode ser, por exemplo, uma morfologia fibrosa, né, fibrilar da fase 2 dispersas na fase 1. Então, assim, o agente de compatibilizante, ele consegue reduzir essa tensão interfacial, o que melhora essa interação entre as duas fases, né, de uma blenda polimérica immiscível. E, além disso, ele estabiliza, né, ele tem a função de controlar, de ser um agente que auxilia no controle da morfologia dessa fase 2 aqui, que é formada, né, e se encontra dispersa nessa fase 1, né, rica um dado polímero A, né, por exemplo. E aí, então, né, o que é essa região aqui, né, que eu representei aqui por essa linha roxa, né? O que é essa interface, né? Aí essa interfase, né, ela é uma terceira fase que é formada, né, na blenda polimérica immiscível, então, por exemplo, binária, né, entre duas macromoléculas, e ela é aprimorada, né, por interdifusão e compatibilização, né? Ela pode ser aprimorada por interdifusão e compatibilização. A espessura dessa camada ela varia com os componentes da mistura, né? Vai depender de qual é a fração, né, volumétrica do polímero A e do polímero B, né? Por que eu falo fase rica em polímero A e fase rica em polímero B, né? Porque na hora que sofreu o fenômeno de separação de fases, né, a gente vai ter ali uma fase mais concentrada em um dado polímero e uma fase mais concentrada no outro, né? Fazendo uma analogia num copo de água onde a gente vai adicionando açúcar, né? Quando a gente alcança o limite de saturação do açúcar e ele precipita, né, forma uma solução saturada de açúcar, o que a gente tem é uma fase rica em água, né, mas ela, óbvio que tem uma fração da açúcar ali que conseguiu se dissolver, e a gente tem no fundo do copo uma fase rica em açúcar, mas é um açúcar molhado, né, ele está cheio de água, uma molécula de água lá no meio. Então ali um exemplo, uma analogia que eu fiz aqui, com moléculas de baixa massa molar, mas é válido também para moléculas de elevada massa molar, né, como os materiais poliméricos. E por que a gente, aí, relembrando aqui, né, o conceito do TRAC, por que ele fala aprimorada por interdifusão ou compatibilização, né? Porque nessa interface aqui, né, eu até dei um zoom nela aqui, ó, a gente vai ter, né, a difusão, né, a gente vai ter um coeficiente de difusão de um dado polímero B, né, para o interior das macromoléculas do polímero A, então eu coloquei aqui representado por cadeias vermelhas se difundindo, né, para o interior das macromoléculas aqui, que eu representei pela cor azul, né, e da mesma forma também a cadeia azul está se difundindo para o interior das cadeias vermelhas. Por que isso acontece, né? Diferença de potencial químico. Aqui tem, né, a gente imaginar aqui no interior aqui da fase 2, ele está rico dessas cadeias vermelhas, tem muita cadeia vermelha, e aqui de fora tem muito pouca. E aqui do lado de fora está rico em cadeias azuis, né, mas do lado de dentro aqui tem muito pouca. Por isso que então, para tentar equilibrar o potencial químico, tem essa força motriz que estimula essa difusão. Claro que ela é muito lenta, né, e depende com certeza também de temperatura. Porém, ela vai ocorrer nessa região de interface aqui e vai depender da afinidade entre as duas macromoléculas, né? Tamanho de cadeia, por exemplo, né? Aí, só para exemplificar aqui, quando a gente reduz o tamanho da cadeia, a gente facilita essa interdifusão, né? E aumenta a interação entre os dois polímeros na fase 2 e na fase 1, né? E outro, além dessa interdifusão, né, a gente vai ter agentes compatibilizantes
que vão afetar, né, essa fase aqui roxa formada, né? E aí, como o Track menciona aqui, ela é uma fase que normalmente se encontra entre 2 e 60 nanômetros de espessura, né? Essa parede aqui, né? Essa região aqui que separa a fase 2 da fase 1, tá bom? E aí a gente pode ter diferentes compatibilizantes, né? Possíveis. O Track até menciona, a gente pode usar como agentes compatibilizantes polímeros ou copolímeros, né? Que são adicionados à blenda polimérica, ou gerados durante a etapa de processamento, né? Aí no caso aqui ele está se referindo a processos reativos, né? Onde a gente tem uma reação química durante o processamento do meu material polimérico. E esse agente compatibilizante, né, ele modifica aquele caráter interfacial, né, que a gente viu aqui nos últimos slides, de forma a estabilizar a morfologia final da blenda e reduzir a tensão interfacial entre as duas fases formadas, né? O Gutrac aqui, ele apresenta, né, esse conceito indicando que o compatibilizante pode ser um polímero ou copolímero, mas ele pode ser. Existem outras moléculas também, né? Além dos polímeros e copolímeros, a gente pode ter como agentes compatibilizantes moléculas de baixa massa molar, né? E a gente pode ter também compatibilizantes físicos, né? Aí eu vou até dar alguns exemplos aqui nos próximos slides dos compatibilizantes físicos. Eu coloquei uma tabela aqui só para ilustrar para vocês alguns exemplos, né? De alguns agentes compatibilizantes. Então a gente tem aqui, por exemplo, copolímeros em bloco, né, que a gente pode usar como agente compatibilizante. Aí tem aqui o estireno, etileno, butadieno, estireno, né, ou a sigla SEBS. A gente pode ter homopolímeros modificados, né? Então seria copolímeros aqui grafitizados, não, aqui, desculpa, tá copolímero em bloco, mas é grafitizado. Então seria polipropileno, um exemplo, polipropileno grafitizado com anidrido maleico, né? Em português a sigla é PPGMA. E do mesmo jeito que a gente tem polipropileno, podemos ter outros também, né? Polietileno grafitizado com anidrido maleico, né? E a gente tem exemplos de moléculas de baixa massa molar que também podem atuar como agentes compatibilizantes. Aí, exemplo, ácidos cítricos, né? O ácido cítrico, o etileno metilacrilato, EMA. Então a gente tem vários exemplos aí de moléculas, tanto de baixa massa molar como de alta massa molar, que podem agir como agentes compatibilizantes, né? Eu vou dar um exemplo agora, pensando no conceito de compatibilizante químico, né? Eu vou dar um exemplo em relação a um copolímero grafitizado, né? Para vocês conhecerem. Aí, o que seria a compatibilização química, né? O conceito do processo de compatibilização químico é que nesse caso dessa categoria, né, de agentes compatibilizantes, né, o processo ele ocorre devido à presença de copolímeros ou polímeros com ação compatibilizante. Aí eu coloquei aqui a estrutura química do polipropileno grafitizado com anidrido maleico, né? O que vai acontecer com esse polipropileno aqui grafitizado com anidrido maleico? A gente vai fazer modificações químicas na cadeia do polipropileno de forma a substituir, né, um dos hidrogênios aqui presentes pelo grupo pelo anidrido maleico, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter esse copolímero aqui com uma dada fração dos meros modificados, né? Então, eles vão estar modificados aqui pelo anidrido maleico, formando uma espécie de um copolímero, né? Então, onde N aqui representa a fração dos meros de polipropileno que sofreu a modificação, né? Que foram enxertados pelo grupo anidrido maleico aqui. E por que isso é interessante do ponto de vista de compatibilização em blendas poliméricas, né? Vamos pensar que a gente queira fazer uma mistura, uma blenda polimérica entre o polipropileno, né, e um polímero com alta polaridade. Vamos pensar aí o politereftalato de etileno, né, que é um poliéster. Então a gente está pegando aqui uma poliolefina, polipropileno, né, e um poliéster, o PET.
Aí, se a gente olhar a estrutura deles, né, a gente já vê que não tem muita similaridade química, porque o polipropileno ele é apolar, né, e o PET, né, ele é polar, né, por causa da presença do éster lá na cadeia dele. Aí quando a gente adiciona esse tipo de compatibilizante aqui, a gente vai ter uma fração da molécula, né, do compatibilizante, que apresenta afinidade química com o PET, né, com a cadeia, com a fase polar, e a gente tem uma outra fração da molécula que tem afinidade com a fase apolar, né, que seria o polipropileno. E aí com isso, esse copolímero aqui, né, esse agente compatibilizante, iria auxiliar nessa interação, né, naquela região ali, ele iria se posicionar nessa região aqui, vou até voltar o slide aqui para mostrar para vocês, ele iria se posicionar aqui nessa região aqui em roxo, né, nessa interface aqui formada, de forma a reduzir essa tensão interfacial aqui entre as duas fases, né, fase 1 e fase 2, e estabilizar essa fase formada, né, essa morfologia formada. Então, o conceito é esse, né, de um agente compatibilizante. Essa que é a ideia. E aí eu comentei que a gente pode ter, além de agentes compatibilizantes químicos, a gente pode ter compatibilizantes físicos, né? Aí o TRAC dá lá exemplo de processos de compatibilização física, seriam processo de tratamento térmico ou até mesmo irradiação, né? Aí tratamento térmico, vamos pensar que a gente tenha duas fases formadas, a gente aumenta a temperatura de forma a facilitar a difusão de uma das fases para outra, né? Aumenta ali a temperatura, com isso aumenta a mobilidade e facilita essa interdifusão ali macromolecular e com isso melhora aquela interface, né? Torna ela mais homogênea, né? Aquela interface ele fica um pouco mais homogênea, o que melhora as características da blenda immiscível formada. E aí um outro exemplo que eu dei aqui, né? Existem alguns processos, por exemplo, de tratamento por irradiação gama, né, de materiais poliméricos. Tem várias aplicações aí médicas, por exemplo, né, industriais, onde aí esse processo onde o material polimérico é tratado por irradiação gama, né, essa energia aqui na qual devido à radiação gama que é aplicada no material é suficiente para poder gerar algumas interações entre os dois polímeros na região da interfase, né, e com isso melhorar reduzir a tensão interfacial e estabilizar uma determinada morfologia da blenda, né? Então, exemplo aí de agente compatibilizante, um exemplo de agente compatibilizante químico e um de compatibilizante físico. É claro que esses conceitos, né, de agentes compatibilizantes, agentes de acoplamento, eles inclusive merecem uma aula só para eles, né, que a gente poderia tratar só dos conceitos termodinâmicos e tecnológicos associados a esses agentes compatibilizantes, o que não é o foco da aula de hoje, né? Aqui eu estou inicialmente só apresentando os conceitos principais associados às blendas poliméricas. E aí a gente tem também, né, como o Traco comentou, né, eu coloquei nos slides anteriores ali, conceito de compatibilização reativa, né, que seria uma compatibilização que ocorre durante um dado processamento reativo. Aí até a imagem aqui que eu trouxe para ilustrar, né, seria, por exemplo, um processo de extrusão, né, tradicional, porém a gente na alimentação, além de adicionar os dois materiais poliméricos, né, ou mais para fazer a nossa blenda, a gente vai adicionar alguns reagentes químicos que, durante o processamento, devido à ação das forças de cisalhamento aplicadas e a temperatura alcançada, eles conseguem reagir quimicamente com os dois polímeros e, com isso, alterar, né, tanto a tensão interfacial nas fases formadas, né, nas blendas immiscíveis, quanto estabilizar uma determinada morfologia desejada para a blenda aqui, que é obtida após a solidificação aqui
depois da matriz aqui, né, onde o produto é extraído, tá bom? E aí o TRAC apresenta mais conceitos, né, como por exemplo blendas de plásticos de engenharia. Ele chama atenção, né, na verdade eu acho é mais uma atenção para essa característica aqui, que há uma blenda, né, de polimérica, uma blenda de plásticos de engenharia. Ela se refere a blendas onde um de seus componentes, pelo menos um, né, é um plástico de engenharia, ou que a blenda obtida apresente um desempenho semelhante a um plástico de engenharia. Então, seria, por exemplo, eu pegar, vou dar exemplo aqui de plásticos de engenharia, ABS, poliamida, policarbonato, né, o SAN, estireno, acrilonitrila. Então, seria, por exemplo, eu pegar, produzir uma blenda de ABS com polietileno, né? O ABS é um plástico de engenharia, polietileno é uma commodity, eu estaria fabricando uma blenda de plásticos de engenharia. Um outro exemplo, né, seria eu empregar 2 plásticos de engenharia para desenvolvimento da minha blenda. Aí, para ilustrar, poderia ser eu tentar formular uma blenda de ABS com poliamida, né, ou poliamida com policarbonato. E aí é interessante também esse conceito do TRAC aqui, que ele diz que se a gente pegar, por exemplo, duas commodities, né, vou dar um exemplo aqui, polietileno e polipropileno, né? E a gente formular uma blenda que apresente um desempenho semelhante ao de um plástico de engenharia, apresente propriedades ali semelhantes a de um plástico de engenharia, aí a gente também define ela como uma blenda de plásticos de engenharia, né? Porque aí ela vai conseguir competir no mercado dos plásticos de engenharia, né? Então, tá aqui o conceito do TRAC de blenda de plásticos de engenharia. E aí tem o conceito também que eu já tinha até apresentado em aulas anteriores para vocês, que é o conceito de redes poliméricas interpenetrantes, né? É uma forma de se obter blendas poliméricas, né? Na verdade, que se refere a produtos, né, onde a blenda polimérica apresenta 2 ou mais polímeros que possuam ligações cruzadas, né? Então eu posso ter, por exemplo, aqui uma rede interpenetrante completa, onde a gente tem, vamos pensar lá, uma blenda do polímero A com polímero B, onde tanto o polímero A quanto o polímero B, né, apresentam reticulações. Aí é uma rede polimérica completa. Um outro caso, né, que a gente pode ter seria uma blenda polimérica onde o polímero A apresenta ligações cruzadas, né, reticulações, uma determinada densidade, né, de ligações cruzadas. Já o polímero B, né, não possui ligações cruzadas, né, é um termoplástico. E aí, nesse caso, a gente teria uma semi-rede interpenetrante, né, e não é completa porque as duas macromoléculas não estão reticuladas, né? Somente uma delas, né? No exemplo aqui, somente as cadeias em vermelho, as cadeias em azul não estão reticuladas. Aí aqui então, assim, de forma geral, os principais conceitos que o TRAC traz no livro dele e que a gente vai empregar e adotar na disciplina de blendas poliméricas são esses, né? Aí eu quero trazer agora aqui também alguns aspectos de mercado que eu acho muito importante, principalmente para um curso de engenharia, né? Entender qual é o mercado, qual é o segmento de mercado que a gente está associado. E aí a gente pode falar sobre a produção mundial de termoplásticos. Eu obtive alguns dados aqui na literatura e gerei esse gráfico aqui para vocês verem, né? Onde a gente tem a evolução da produção mundial de blendas poliméricas, né? Aqui o gráfico aqui está apontando, eu comecei aqui em 1940 e fui até o ano 2020, né? Na escala, né? A escala do gráfico. E a produção mundial aqui está em milhões de toneladas, né? De 0 até 450 milhões de toneladas. O que a gente vê, né? É claro, a produção de blendas poliméricas teve início, né, na década de 50, né, é claro, ela foi depois que a gente começou a produzir
os homopolímeros, né, os polímeros puros, né, polietileno, polipropileno, aí surgiu a motivação tanto científica quanto tecnológica do desenvolvimento de blendas poliméricas. Lembrando que eu sempre discuto com vocês, né, a motivação para se produzir blendas poliméricas do ponto de vista industrial é custo, né, que aí a gente tem que se perguntar assim, qual o custo para se produzir, né, se sintetizar, né, para polimerizar um novo polímero, né, inventar um novo polímero com uma dada estrutura que tem uma propriedade de interesse, né? Então, lembrando que aí vai envolver custos de pesquisa científica, depois precisa se escalonar isso para reatores industriais e aí conseguir obter numa produção que atenda a demanda do mercado. E aí, se a gente fazer uma comparação em termos dos custos, né, de pegar dois polímeros que já apresentam uma cadeia produtiva consolidada e só ter uma etapa posterior de se realizar a mistura entre eles, né, o custo é bem menor da blenda em relação a sintetizar um novo polímero. E aí por isso que existe a motivação. Então, claro que no momento que a gente começou a produzir os polímeros sintéticos, né, do ponto de vista financeiro, a indústria já começou a tentar pensar, ao invés de produzir sempre novos polímeros com cadeias próprias para poder, meros, e estruturas, massas molares para atender propriedades específicas, tentar fazer a blenda, né? Isso é interessante. E aí, um ponto curioso, né, até coloquei aqui, ó, é que o consumo das blendas, consumo mundial, né, em relação à produção aqui, né, também a produção, em 1995, né, era de 30%. A gente, na década de 90, 30% dos materiais poliméricos que a gente consumia no mundo eram blendas poliméricas. Hoje, esse total passa de 80%. Né? Se a gente olhar os produtos poliméricos que a gente tem no mercado, acima de 80% deles, né, é composto de blendas poliméricas. Lembrando aqui que eu posso estar também dentro do conceito do TRAC, né, uma blenda polimérica não precisa ser polímeros com estruturas químicas diferentes, né? Igual um exemplo lá que eu dei, eu posso ter 2 grades diferentes de polietileno, isso também seria uma blenda polimérica. Por isso que essa porcentagem aqui é tão alta, né? 80%. E aí, comentando o gráfico aqui, né, a gente observa que a indústria, a cadeia produtiva do material, dos materiais poliméricos, ela tem um crescimento regular, né? Tipo, esses materiais poliméricos estão sempre, a gente vem observando aí, desde a sua invenção, ano a ano, um crescimento tanto na produção quanto no consumo mundial. E isso é impulsionado principalmente pelos países emergentes, né? E pelos produtos mais técnicos dos países desenvolvidos. Por quê? Né? O país emergente ali, ele é um mercado consumidor e potencial, os países já industrializados, desenvolvimento, eles já estão com o mercado consolidado, né? Assim, já existe uma alta demanda por aqueles produtos e os países emergentes ainda vêm demandando o aumento da produção para poder atender todas as suas demandas, né? Só que a gente tem que lembrar que esse aumento na produção dos materiais poliméricos e consumo está associado a impactos ambientais. Então é claro que aí tem um balanço, né? Aumento da produção, consumo desenfreado, né? E aí isso acaba gerando impactos ambientais e com isso o sistema vai tentando entrar em equilíbrio através de regulamentações ambientais, né? Regulamentações de mercado, inclusive associados às propriedades, desempenho, né? Impactos ambientais e toxicológicos dos produtos poliméricos, enfim. E aí, se a gente olhar então aqui, que nos últimos 10 anos aí, né, a produção mundial de materiais poliméricos, né, ela passou de 245 milhões de toneladas em 2006 para 348 milhões de toneladas, por volta de 350 milhões de toneladas aqui em 2017. Né? Isso aqui é um absurdo. Esses dados aqui que eu coletei, né, foram de relatórios da União Europeia com relação à produção de materiais poliméricos. E aí é importante a gente ver, né, que uma das grandes aplicações de materiais poliméricos, né, se refere a embalagens, né,
é um grande mercado consumidor. Existem outras aplicações também dos materiais poliméricos, como indústria de construção civil, né, setor automobilístico, enfim. Mas as embalagens ali também, né, estão ali no topo dos 5 maiores consumidores de materiais poliméricos no mundo. E aí, consequentemente, né, a tecnologia de blendas também a gente vai ver várias aplicações nesses segmentos, né? Desenvolvimento de blendas poliméricas para atender demandas, né, exigências tanto ambientais quanto técnicas, né, de desempenho dos produtos gerados a partir desses materiais poliméricos, tá bom? E aí, se a gente pensar do ponto de vista tecnológico, né, eu tentei fazer uma pesquisa na internet, eu usei com base de dados um repositório de patentes mundial, né? Está aqui o link aqui e coloquei lá no repositório o termo polymer blend, né? Blendas poliméricas. Ele faz a pesquisa em vários idiomas, né? Então ele vai pesquisar lá patentes depositadas Estados Unidos, Europa, China. Ele pega vários países, né? E aí, o que a gente vê? Né? Eu comecei lá em 1840, bem lá no passado, a gente vê que basicamente não tem, né, óbvio, um grande desenvolvimento de produtos. Né? Então, se a gente entender aqui que o depósito de uma patente significa o desenvolvimento de um produto que vai alcançar o mercado, a gente vê claro que no início quase não tinham pedidos de propriedade intelectual. Né? O primeiro registro que a gente tem de pedido de propriedade intelectual, né, associada a blendas poliméricas, foi uma mistura de borracha natural com gutta-percha. Né? Esse pedido foi feito por Alexander Parkes em Birmingham, né, na Inglaterra, e foi feito no ano de 1846. Né? Mas vocês veem assim, né, em 1846 e muito raramente aqui produções, sendo que a gente vê que é uma mudança drástica na inclinação aqui, próximo da década de 50, né? E aí, com isso, né, começa a evolução. Antes da década de 50, tem também um registro interessante que eu quero comentar com vocês, que é a primeira patente, né, de uma mistura, uma blenda polimérica entre polímeros sintéticos, porque veja que essa primeira blenda polimérica aqui é entre polímeros naturais, né? O que, se a gente lembrar lá da história dos materiais poliméricos, também é de se esperar, né? Que as primeiras macromoléculas identificadas e estudadas eram macromoléculas naturais, como gelatina, né? Celulose, enfim. E aí, pela Sociedade Faraday, né? Se vocês lembrarem das aulas. E aí, a partir do advento dos polímeros sintéticos, né, somente em 1928, né, a gente teve uma mistura entre dois polímeros sintéticos, que seria o PVC e o poliacetato de vinila. Né? Ela foi depositada, essa patente foi depositada em 1928, mas como eu falei, né, esse período aqui, ó, até 1950, era algum ano aparecia uma patente, depois ficavam vários anos, muitos anos com nada, né? Era bem espaçado mesmo. E aí no ano, você vê que curioso, né? No ano de 93, aqui né, início da década de 90, pra vocês terem uma ideia, né? Foi depositado 3 mil patentes envolvendo blendas poliméricas. Né? Isso aqui é na década de 90. Então o volume de pedidos de patente, para vocês verem, né? Ali década de 50 era tendendo a zero, né? Década de 90, 3 mil, né? Para vocês verem o avanço tecnológico que a gente consegue observar entre a década de 50 e os anos mais recentes aí. No início da descoberta dos materiais poliméricos, né? Era dos sintéticos que eu me refiro, né? Era bem interessante o uso deles em substituição aos polímeros naturais, né, às macromoléculas naturais, porque eles tinham, e aí por quê? Né? A gente tem um controle muito maior das propriedades, né? Então a gente consegue ter uma homogeneidade dos produtos que são comercializados, né? Aí vamos pensar lá, um exemplo, né? Pensar na década de 50, enfim, início da década de 60, uma sacola de polietileno, né? Se a gente produzir ela com polietileno, ela vai ter sempre o mesmo comportamento, né? Desde que seja processada da mesma forma, com a mesma formulação, em qualquer lugar do mundo,
de qualquer cliente, né? Se a gente pensar em macromoléculas naturais, a gente já tem heterogeneidade, por exemplo, o amido, né? Ele depende da fonte botânica de onde ele está sendo extraído. Então depende se ele foi extraído de uma batata, né? Se ele foi extraído do milho. E aí, além disso, né? Depende da espécie de batata, depende da época do ano, né? Então, a heterogeneidade de propriedades é muito grande. Além disso, né, o volume de produção. Né? Um polímero sintético, logo no início, né, se a gente até lembrar lá do Carl Ziegler, né, e do Júlio Natta com os catalisadores para polimerização, a gente conseguiu desenvolver os processos de polimerização muito rápido, né, e com controle muito grande. Então a gente conseguia ter produtos, né, materiais poliméricos sendo gerados de qualidade, né, eles tinham qualidade e uma larga produção, né, industrial. Então, a galera conseguia produzir aí até hoje, né, consegue produzir milhões de toneladas por ano. E aí é um baixo custo. Né? Então, assim, é claro que no início, então, a gente vê um crescimento muito grande aqui, né, ó, né, começando em 1950 até os dias de hoje, com essas blendas poliméricas produzidas a partir de polímeros sintéticos, né, e sempre tentando encontrar novas propriedades, novas características que possam atender as exigências de mercado. Né? Agora, é claro que aí vocês vão ver, assim, é bem curioso, né, como é que o mercado reage e a gente pode acompanhar essa evolução tecnológica aqui, né, tentar perceber a direção que o mercado está caminhando. É claro que a gente pode entender que, por exemplo, hoje, devido à pressão ambiental, por exemplo, que tipo de blenda polimérica a gente nota, né, nas bases de dados que vem sendo solicitado pedido de propriedade intelectual, né? A gente vê produtos que têm como base, por exemplo, algumas propriedades, tipo biodegradabilidade, né? Tentar desenvolver blendas poliméricas que consigam tornar os produtos ambientalmente mais adequados, né? Para ser comercializados. E aí, com isso, então, blendas poliméricas biodegradáveis são um dos tópicos quentes, né, nos últimos anos aí, em pedidos de propriedade intelectual associadas a blendas poliméricas. Né? Aí é claro que aqui no final a gente vê aqui uma determinada inclinação aqui, mas está associado também a aspectos mundiais. Né? Lembrando que aqui no ano 2020, 2021, a gente teve a pandemia mundial que acaba reduzindo a capacidade tanto da universidade quanto da indústria de gerar conhecimento e, com isso, gerar inovação tecnológica, né? De fato. E aí eu quis trazer aqui também para comparar para vocês, né? Se a gente está observando ali no slide anterior o crescimento da inovação tecnológica, né? Pedido de propriedade intelectual com blendas poliméricas, né? E do ponto de vista acadêmico, né? Conhecimento, produção de conhecimento científico que vai dar suporte para aquelas inovações tecnológicas que eu apresentei, né? Como é que está na universidade, né? A gente vê lá, ó, o número de artigos publicados, né, na base de dados Web of Science, empregando o termo blendas poliméricas, né? Aí até que uma curiosidade, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem de microscopia de uma blenda polimérica onde a gente observa a separação de fases, né? A gente vê aqui, ó, que no ano por volta, que nem até coloquei os dados aqui, ó, no ano de 2000, né, a gente tinha aí aproximadamente 1.700 artigos sendo publicados por ano. Já no ano 2020, esse número passou para mais de 4.000 artigos sendo publicados por ano, que é o esperado. Né? A gente vê sempre o seguinte, crescimento na quantidade de conhecimento científico gerado num dado tema. Né? Então, por exemplo, blendas poliméricas, olha aqui, 2000 aqui por volta de 4.500, né, 4.100 artigos produzidos no ano. Né? Se a gente olhar aqui as blendas, está por volta de 2.500 blendas patentes, né, associadas.
O conhecimento científico ele é produzido, claro, em maior quantidade, em maior volume, e a partir desse conhecimento científico aqui está atrelado o avanço tecnológico, né? Que aí é aquilo que eu tento mostrar para vocês. Sempre o avanço tecnológico ele está amparado num avanço científico correspondente, né? Não tem como a gente imaginar em inovação tecnológica, desenvolvimento de tecnologia sem desenvolvimento científico para amparar e dar suporte para a gente conseguir propor esses novos produtos, né? E aí, então assim, fica claro aqui, né? E a gente vai ver no decorrer da disciplina de blendas de aditivação, eu vou mostrar várias vezes essas relações entre conhecimento científico e como que ele impacta na evolução de desenvolvimento de produtos e conhecimento tecnológico que agrega valor, que gera renda, né? Que gera emprego, enfim. É bem importante pensar dessa forma. E aí, eu tinha comentado aqui da blenda, né? Só fechando aqui, essa blenda aqui é uma blenda é, de poliestireno, né, com uma borracha, né, estireno butadieno. Então, uma blenda aí de poliestireno com a borracha de estireno butadieno, né, borracha sintética, tá bom? E aí a separação de fases aqui. E aí, assim, claro, a gente viu aqui a evolução científica, tinha mostrado a evolução tecnológica, né? E aí tem um outro ponto também importante que ajuda muito na evolução desenvolvimento de novas blendas poliméricas, que é o avanço científico e tecnológico, né, no processamento de polímeros, né, o desenvolvimento de tecnologias de processamento, a compreensão dos processos industriais associados aos materiais poliméricos ajudou e continua ajudando muito na evolução do desenvolvimento de novas blendas, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista industrial, né, representado lá pelo crescimento na quantidade de patentes depositadas na área, né. Então, assim, essa tabela aqui é para mostrar a evolução tecnológica, né, associada ao processamento de polímeros, né, e aí, como eu comentei aqui, indicar que essa evolução tecnológica é fundamental na evolução tecnológica nos mais diversas técnicas de processamento de materiais poliméricos para o desenvolvimento de novos produtos poliméricos, né. Aí, e por que isso é importante, né? Como o material polimérico tem uma viscoelasticidade muito alta, é um material viscoelástico, né? E apresenta uma viscosidade muito alta, né? Tem uma dificuldade de mistura muito grande. Uma coisa, por exemplo, é a gente misturar, como eu comentei com vocês num copo d'água, duas moléculas de baixa massa molar, água e açúcar, né? As duas têm baixa massa molar, temperatura bem a gente coloca ali, dissolve muito fácil, mistura muito fácil, né? Esse processo de mistura é fácil. A gente pegar uma molécula de baixa massa molar, por exemplo, um solvente, e tentar solubilizar um material polimérico, a gente já viu nas disciplinas anteriores, né, disciplina de materiais poliméricos, que existe uma certa dificuldade, né, existe um certo processo, uma certa teoria associada a essas soluções poliméricas. Né? Por quê? A difusão do solvente para o interior das macromoléculas é difícil, né? Essa mobilidade das macromoléculas é bem limitada, né? O que dificulta essa difusão e conseguir produzir aquela mistura. Agora imagina no caso de blendas poliméricas, onde tanto a fase solvente quanto a fase soluto, né, a fase em maior quantidade e a fase em menor quantidade, são macromoléculas, né? Então, assim, a mobilidade ali é extremamente reduzida. E por isso que o desenvolvimento dessas tecnologias de processamento aqui, a compreensão delas é muito importante. Aí eu até ilustrei aqui, né? Os processos de mistura tiveram início em 1823, com misturador interno para borrachas e blendas, né, do Hancock, e foi se evoluindo, né, com misturadores corrotantes, misturadores do tipo Bamburi em 1916, e a gente consegue ver aí, final da década de 30, né, início da década de 40 ali, o desenvolvimento das extrusoras dupla rosca corrotantes, que são equipamentos próprios para garantir essa mistura, né, garantir esse contato entre as duas macromoléculas, né, e de forma a conseguir obter essa blenda polimérica, né, com as propriedades desejadas. Então, isso aqui também mostra, né, associa aos pedidos de propriedade intelectual que eu mostrei para vocês no desenvolvimento de patentes, que sem equipamentos
próprios, né, e o conhecimento adequado dessas técnicas de processamento, a gente não conseguiria desenvolver produtos poliméricos, né, obtidos a partir de blendas poliméricas. Enfim, é a mensagem que eu queria trazer aqui sobre a importância das técnicas de processamento de materiais poliméricos. E aí, as blendas poliméricas, né, elas têm algumas vantagens, né, associadas à melhoria de desempenho do material e do produto. Aí eu listei algumas aqui, né? Então, o que a gente busca com as blendas poliméricas, né? Obter materiais com propriedades desejadas e a um menor custo, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um plástico de engenharia que tem um valor agregado maior. Se a gente conseguir obter uma blenda polimérica adicionando uma commodity que é mais barata e atender as propriedades desejadas, né? Isso é interessante, a gente está reduzindo o custo, né? Formular blendas poliméricas de polímeros reciclados com resinas virgens também está reduzindo o custo, né? Inclusive contribuindo para a redução de impacto ambiental de resíduos plásticos. Então, muito interessante. Então, aí está aqui uma justificativa do desenvolvimento de blendas. Outro ponto, né? É incorporar polímeros mais baratos aos plásticos de engenharia, né? Sem perder propriedades. Aí, aqui também pelo lado do primeiro caso, o exemplo que eu dei, né? Pegar uma commodity e incorporar num plástico de engenharia. É interessante. Terceiro ponto, né, atuar em algumas propriedades específicas, né? A desenvolvimento de blendas poliméricas, além de ter esse aspecto de redução de custo, né? No caso da reciclagem, reduzir o impacto ambiental de materiais poliméricos, elas têm também algumas funções, né, de a gente obter algumas propriedades bem específicas que a gente vai conseguir através do desenvolvimento dessas blendas, né? Então, um exemplo aqui é aumento da flexibilidade de polímeros rígidos sem a necessidade do uso de aditivos, né? Aí um exemplo disso que eu posso trazer é o poliestireno de alto impacto, né? O RIPS, onde a gente incorpora a borracha de estireno butadieno ali, partículas de borracha de estireno butadieno, forma-se essa blenda polimérica durante o processamento, e aí com isso, né, eu altero o desempenho mecânico do poliestireno drasticamente, né, fazendo com que ele consiga alcançar alguns nichos de mercado que, se não fosse, né, essa blenda polimérica, ele não seria competitivo, né, devido a ele não ter as características, as propriedades desejadas. Aí um exemplo. Outro exemplo aqui, né, aumento no modo de elasticidade e estabilidade dimensional ao incorporar polímeros mais rígidos e com maior estabilidade térmica, né? Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um material polimérico que suporte uma temperatura um pouco mais elevada, né? Eu posso incorporar ali um determinado plástico de engenharia num determinado polímero, né? Ou até um polímero de alto desempenho, de forma a fazer com que o produto final apresente uma maior estabilidade térmica, né? Em relação ao homopolímero puro, tá bom? Ou também, né, tanto do ponto de vista de estabilidade térmica ou estabilidade dimensional, a gente pode estar também buscando desempenho do ponto de vista químico, né? Maior resistência a solventes químicos, né? Então, aí exemplo de aplicação a gente pode pensar em automóveis, né? Que com mangueiras, né? Enfim, produtos poliméricos que sejam resistentes a gasolina, etanol, a diesel, né? Aos mais diferentes combustíveis, o que é um grande desafio, porque a polaridade desses solventes, desses combustíveis é bem diferente um em relação ao outro, e o polímero deveria ser resistente a todos eles, né? Devido ao desenvolvimento do carro flex, né? Dos motores flex. Então, assim, tem várias vantagens e motivações para o desenvolvimento de blendas poliméricas. E a gente pode citar também, né, que como uma das outras vantagens das blendas poliméricas é a relação do desenvolvimento desses produtos com as técnicas de processamento. Então, por exemplo, a gente pode, através das blendas poliméricas, reduzir a temperatura de transição vítrea em blendas poliméricas, e a redução dessa temperatura de transição vítrea, do ponto de vista de transformação de termoplástico, né, ela auxilia no processo, né, porque aí com isso a gente vai demandar uma menor temperatura
por exemplo, na extrusora, e isso, consequentemente, né, reduz a degradação da cadeia polimérica ali. E isso porque a gente conseguiu reduzir a temperatura de transição vítrea no caso de blendas poliméricas miscíveis. Um outro exemplo é que vai auxiliar no processamento de polímeros, né, então blendas poliméricas que auxiliam no processamento de polímeros, né, é que ela pode... quando a gente incorpora um polímero de alto índice de fluidez, a formulação, isso vai facilitar, né, o fluxo do material, né, porque quando a gente aumenta o índice de fluidez, né, a gente está favorecendo o fluxo do material. Né? Pensando lá que o índice de fluidez representa a quantidade em gramas de um dado material, né, uma condição padronizada, de acordo com normas técnicas, que consegue escoar para uma determinada matriz, né, para um determinado orifício padronizado, numa determinada temperatura, sob determinada carga, por 10 minutos. Né? Então, quanto maior o índice de fluidez, representa que uma maior quantidade de material conseguiu fluir ali, conseguiu escoar. E aí, a incorporação desses materiais aí no processamento pode favorecer esse fluxo do material e, com isso, tornar mais produtiva a técnica de processamento, por exemplo. Né? Tem várias vantagens. Além disso, a gente pode incorporar diferentes grades de um mesmo polímero na formulação, né? De forma a auxiliar no controle do índice de polidispersividade nas variáveis de processamento. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá grades com diferentes índices de polidispersividade e aí com isso obter um produto final, né, que apresente características próprias, né, características daquela blenda obtida. E para fechar, né, então com isso, o que eu acho que indica para nós, né, das vantagens do uso de blendas poliméricas para a etapa de processamento de polímeros, né, vantagens. Elas podem auxiliar no controle da técnica de processamento, né, do controle da extrusão, da injeção, né, enfim, qualquer que seja o processamento, e com isso, então, reduzir o volume de peças defeituosas, né, reduzir a quantidade de rejeitos, né, refugos, peças com defeito que são gerados no processo, só tornando o processo mais eficiente, né, os processos industriais mais eficientes, aí, aumentando o lucro gerado. Né? Então tem várias vantagens de emprego de blendas poliméricas. E aí, como eu falei para vocês, eu queria trazer alguns exemplos aqui. Eu peguei alguns exemplos, eu coloquei aqui o nome comercial, né, das blends. Então aqui é a Millastormer, ela é comercializada pela Mitsui, né, no caso dessa blend aqui. São alguns exemplos só, né, tem vários. Eu peguei alguns só para ilustrar. Essa blend aqui ela é composta pelo polipropileno, né, com o elastômero, né, de etileno, propileno, dieno, monômero, né? Então tem aqui 3 meros diferentes, né? Então ela é um elastômero termoplástico vulcanizado da borracha sintética com a poliolefina. Aí eu coloquei aqui o polipropileno, mas ela tem alguns grades que são fabricados a partir de polipropileno e outros que são fabricados a partir de polietileno, né? Aí vai ter lá uma sigla, né? Tipo Millastormer e um número, né? Um código. E aí cada código representa o grade, né? Existem muitos grades disponíveis, como eu falei para vocês, né? A Mitsui oferece aí diversos grades e esses materiais aqui, dependendo da fração de polipropileno, de EPDM ou EPR, né? Que EPR é etileno, propileno, rubber, né? Que compõem ali a blenda. Essas blendas vão ser muito flexíveis, né? Comparáveis a uma borracha vulcanizada ou até extremamente rígidos, né? Aí chegando próximo a propriedades do polietileno de baixa densidade, né? Então comparando aí o elastômero com o termoplástico. Então, ela vai oscilar as propriedades dela entre elastomérico e termoplástico, de acordo com várias características, não só a fração dos dois na blenda, né? Condições de processamento, enfim, tem vários parâmetros aqui associados que a gente vai ver ao longo da disciplina. E aí, aplicações dessa blenda aqui, componente interno e externo de automóvel, né? Então o pessoal usa ela para fabricação de antena, maçaneta, painel, né? Em alguns lugares eles usam ela para produção do cabo da escova de dente, né? Mangueira de drenagem, tem várias aplicações para essa blenda aqui. Aí
eu trouxe ela como um exemplo, né, de uma das blendas que são fornecidas pela Mitsui, né, que é uma empresa que trabalha com blendas poliméricas, desenvolvimento e comercialização de blendas poliméricas. Um outro gigante da área de blendas poliméricas, né, a SABIC, né. Aí eu trouxe um exemplo deles, né, que é o Xenoi, né, o nome comercial é Xenoi, que são blendas de policarbonato com poliéster. Aí nesse caso aqui são blendas semicristalinas, né? Então eu tenho aqui um polímero semicristalino, poliéster, né? Com o policarbonato. E no caso, o poliéster pode ser o politereftalado de etileno ou o politereftalado de butileno, né? Tem esses dois poliésteres são empregados. O que vai mudar é o grade aqui do Xenoi, né? E vantagens, né, dessa blenda aqui. Ela tem uma boa estabilidade térmica, baixa densidade, né? E ela também tem uma boa resistência ao impacto, mesmo a baixas temperaturas. Aí tem algumas aplicações. Eu trouxe aqui exemplo, né? Bateria de automóvel pode ser fabricada, né? Em alguns casos ela é fabricada a partir, empregando essa blenda Xenoi aqui. Ou equipamentos médicos hospitalares, por exemplo, camas, leitos hospitalares, né? Várias aplicações aí. Essas blendas de poliéster semicristalino, né? O PBT ou o PET e o policarbonato, elas vão oferecer, além disso, né, boa resistência química, grande resistência ao impacto, mesmo a baixa temperatura, conforme eu comentei, né, resistência ao calor também, elas têm bom desempenho térmico, e do ponto de vista estético, né, assim, do produto final obtido, né, elas também têm uma qualidade bem interessante de textura, né, para poder pigmentação, né, para poder ser aditivada com pigmentos, para a cor também, ela é bem interessante. E elas têm bons desempenhos e aplicações que são expostas a condições bem severas, por exemplo, aqui a bateria, né, que está lá no motor, o material polimério resiste bastante, né, as solicitações ambientais às quais ela é submetida. E aí, um outro exemplo aqui agora, que eu trouxe da Zenon agora, uma outra empresa, né? Preciso conhecer, então eu coloquei que é a Mitsui, a SABIC, a Zenon. No caso aqui da Zenon, eu trouxe como exemplo o Nipol, a Zenon é japonesa, né? O Nipol, ele é uma blenda, né? O nome comercial Nipol, ele é uma blenda de policloreto de vinila, PVC, com borracha nitrílica, né? Essas blendas aqui também têm vários avanços tecnológicos a partir delas. Elas vão incluir, então, essas borrachas de uso geral, especialidades, né? Tem mais de 150 grades possíveis, as possibilidades são bem altas aqui, e tem várias propriedades interessantes, como resistência a solventes apolares, né? Resistência ao ozônio, né? Então tem dificuldade, elas resistem bem à degradação por ozônio, que é um parâmetro importante para borrachas nitrílicas, né? Então, as borrachas às vezes têm uma baixa resistência à degradação por ozônio, e aí a incorporação do policloreto de vinilo aumenta essa estabilidade, são resistentes à abrasão, enfim, elas têm essa premissa, né, das blendas poliméricas, que é tentar unir as melhores propriedades de cada cada uma das macromoléculas que as compõem. Aí essas blendas, quando elas têm um teor alto, né, de borracha nitrílica, elas vão possuir uma maior resistência química, né, mas não oferecem o mesmo nível de resistência a baixa temperatura. Quando a gente tem menores teores de acrilonitrila, elas vão ter uma melhor flexibilidade, né, a baixa temperatura, mas vão apresentar um maior inchamento, né, quando na presença de solventes apolares, né? E aí exemplos de aplicações que a gente tem para essas blendas aqui é calçado, né? Pode fabricar isolado de calçado, ou mangueira e revestimento de cabos, né? Na indústria eletroeletrônica aí, várias aplicações das blendas de PVC com borracha nitrílica. E aí eu resolvi voltar aqui na SABIC para poder apresentar uma outra blenda deles, que também tem várias aplicações industriais, bem comentada, sabe que é uma das maiores fornecedoras mundiais em blendas poliméricas, né? Que seria a blenda de PPO com
RIPs ou poliamidas. Então, PPO é o polióxido de fenileno, né? RIPs, poliestireno de alto impacto, e as poliamidas, né? Os nylons aí. E aí essas blendas de PPO com outros materiais, elas são fabricadas para melhorar as propriedades do polímero, né? Por quê? O polióxido de fenileno, né, quando o homopolímero, né, ele não tem muito interesse comercial, não tem propriedades tão interessantes assim, né? E aí já as propriedades fisicoquímicas das blendas, né, elas vão depender do tipo do teor do termoplástico que a gente está usando na formulação, né? Então, qual é a massa molar com essas características, né? Qual é, no caso aqui do RIPS, por exemplo, que já é uma blenda, qual é a porcentagem, né, que ele possui de borracha de estireno butadieno, né, da sua formulação, enfim, poliamida, que tipo de nylon, né, nylon meia, meia meia, enfim. E aí o nome comercial dessa blend é Noril, né, também é bem famosa. O Noril, de forma geral, ele apresenta uma boa combinação dessas propriedades mecânicas, térmicas, né, dielétricas, ele tem uma baixa absorção de água, ele tem uma boa resistência à hidrólise, né, que é algum problema, problema em algumas aplicações, tem uma baixa densidade em comparação a outros plásticos de engenharia, uma resistência à chama natural, né, que para aplicações aí, em algumas aplicações é uma exigência, né, de usar polímeros que têm uma boa resistência à chama para evitar incêndio, esse tipo de coisa, e uma boa estabilidade dimensional. E aí com a aplicação, né, carcaça de bomba de água, né, conector para painel de célula fotovoltaica, né, então tem várias aplicações aí que eu coloquei aqui só algumas, né, tem muita aplicação mesmo de todas essas blendas que eu estou apresentando. E aí quero falar de mais uma da SABIC, né, que como eu falei, há várias blendas da SABIC que são famosas, por isso que eu quis trazer algumas aqui, o Valox. O Valox vão ser blendas de poliéster, né, com policarbonato. Então, politereftalado de butileno ou PET, né, com policarbonato. E aí essa família, né, de blendas aqui do Valox, né, que tem o poliéster, um poliéster termoplástico semicristalino, e elas combinam a boa resistência térmica e química, né, com boas propriedades elétricas e processabilidade, né, além de ter uma boa textura do produto final gerado. E aí, exemplo de aplicação, esses plugs industriais, né, são normalmente fabricados a partir desse tipo de blenda, bobinas elétricas, né, também essas carcaças aqui de bobina elétrica, né, que é feito de material plástico, também é fabricado a partir dessas blendas de poliéster termoplástico com policarbonato. Aí, assim, um outro ponto importante aqui, eu estou trazendo esses exemplos, né, então, tipo o Valox da SABIC, né, aí eu trouxe aqui anteriormente, até voltar aqui um aqui, eu trouxe o Nipol da Zeon. Existem outras empresas que fornecem, né, essas blendas de policloreto de vinila com borracha nitrílica, ou qualquer uma das que eu estou apresentando aqui como exemplo, existem, né? Eu só tentei trazer alguns exemplos de diferentes fornecedores para que vocês conheçam alguns desses nomes comerciais e alguns fornecedores, né? É claro que se vocês estiverem atuando como engenheiros e precisarem fazer um estudo de mercado, por exemplo, para selecionar um fornecedor de uma dada blenda polimérica, uma dada resina para vocês trabalharem, aí vocês vão buscar, né, conhecer o mercado para conhecer todos os fornecedores possíveis, as características do produto que cada um entrega, né? E o preço também associado, condições de pagamento, prazo de entrega, todos os parâmetros importantes ali para tomada de decisões, né? Na gestão ali de um dado processo industrial. E aí, dando continuidade aqui, eu vou falar só de mais um exemplo de uma blenda polimérica para fechar a aula de hoje, introdução a blendas, né? Que é um caso interessante, como eu disse para vocês, que a gente está tendo uma evolução nas blendas poliméricas biodegradáveis. Aí eu trouxe como exemplo aqui o Ecovil, que aí essa blenda aqui é comercializada pela BASF. O Ecovil, né? Ele é uma blenda entre um copolímero e um homopolímero. O copolímero, né, que vai compor a blenda, é o poliadipato butileno cotereftalato de butileno. O nome que eles dão para ele é PBAT, né? E ele é um polímero obtido a partir de fontes fósseis e ele é biodegradável, né? Então ele é um polímero que é capaz de sofrer degradação
pela ação de micro-organismos, né? Porém a sua origem é através de fontes fósseis, como petróleo, né? Carvão mineral, enfim, para que se obtenha os monômeros, né? Para gerar o material polimérico. E o PLA, né, que é o outro componente da blenda da BASF, também é um polímero biodegradável, porém o PLA ele pode ser obtido tanto a partir de fontes fósseis, né, o ácido lático, que é o monômero dele, quanto a partir de fontes renováveis, né? Então, o ácido lático pode ser extraído aí do milho, de várias fontes renováveis. A blenda obtida, né, a partir da mistura dos dois, ela vai também ser biodegradável, né? Quando eu falo compostável aqui, eu estou querendo me referir que ela pode ser incorporada em processos de compostagem de resíduos orgânicos, né? Por exemplo, urbanos aí, a sua decomposição, né? A velocidade com que ela sofre biodegradação. Ela pode ocorrer em semanas, em alguns ambientes, né? Ou pode levar meses, né? Chegando aí talvez a um ano, talvez ou mais. Então, assim, dependendo dos micro-organismos presentes, dependendo das condições de biodegradação, ela pode ser bem rápida ou um pouco mais lenta, né? E isso é interessante porque vai impactar no interesse nas diferentes aplicações que essas blendas biodegradáveis têm, né? Controlar essa velocidade de biodegradação. Além disso, a proporção entre os dois polímeros também afeta essa velocidade de biodegradação. Por quê? Apesar dos dois polímeros, tanto o PBAT quanto o PLA, serem biodegradáveis, eles têm uma velocidade, uma taxa de biodegradação diferente. Então, quando a gente controla a morfologia, a proporção entre eles na blenda, a gente controla essa velocidade de biodegradação. Visualmente falando, né, ela é translúcida, né, opaca, até porque ela é semicristalina, e ela tem excelentes propriedades mecânicas, né, comparável a vários materiais poliméricos que a gente tem no mercado. Por isso que ela é tão interessante assim. Aplicações que a gente tem para ela, várias aplicações, principalmente quando a gente busca materiais que tenham gerem um menor impacto ambiental, né? Gerem um menor volume de resíduos plásticos. Aí, então, exemplo aqui, sacola plástica, né? A gente tem no mercado em alguns locais já comercializa essas sacolas produzidas a partir do Ecovil, comercializado pela BASF. E outras aplicações também que podem ser sugeridas para, por exemplo, filmes agrícolas, né? Que eles usam na agricultura, em substituição o concorrente seria, né, o material concorrente aqui para o Ecovil nesses filmes agrícolas aqui seria o polietileno, assim como sacolas plásticas, né? Ela consegue substituir o polietileno nessas aplicações aqui. No caso específico do Ecovil, um comentário geral aqui, comparando com o polietileno, né? Hoje em dia, qual é a grande limitação para total substituição do polietileno nessas aplicações aqui, sacolas plásticas, filmes agrícolas, pelo Ecovil da BASF, né? Custo. Hoje ainda o custo para produção, né? Para produção dessa blenda Ecovil é bem maior do que o custo de produção e, consequentemente, comercialização do polietileno. Lembrando que o polietileno é uma commodity, né? Então ela tem um valor agregado baixo e por isso que outras tecnologias, outros materiais têm dificuldade de concorrer, né? Pensando ali, estou falando concorrência em relação a custo, né? Conseguir entregar o produto com custo menor pelo polietileno não é tarefa fácil, não. Pessoal, o que eu tinha então para apresentar para vocês na aula de introdução a blendas poliméricas é isso, né? Até mais e tchau!